Olá, começa agora a edição especial do Espaço Livre. Faremos um balanço do ano legislativo de 2015. Nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Donato, do PT. Presidente, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço esse convite para que a gente possa conversar um pouco sobre esse ano na Câmara Municipal. E para participar comigo desta edição especial, o diretor da TV Câmara São Paulo, Wagner Belmonte. Muito obrigada pela participação, Wagner. Vamos lá, Carol. Acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir nesse ambiente legislativo aqui da casa. Presidente, vamos começar aqui o nosso bate-papo falando do Câmara no seu bairro, né, que foi um sucesso este ano. Quantas ideias apontadas durante as sessões públicas foram discutidas nas comissões aqui da casa? Olha, o Câmara no seu bairro teve o objetivo principal de aproximar o legislativo do cidadão. A Câmara Municipal, enquanto instituição do cidadão, lá na ponta, no bairro, percorremos as 32 subprefeituras da cidade, mais de 5.000 demandas vieram para casa. É evidente que a maior parte delas diz respeito à atuação do Executivo, mas algumas delas diziam respeito à atuação do Legislativo. Questões ligadas à discussão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que foram encaminhadas para a Comissão de Política Urbana, eventualmente fiscalização em equipamentos públicos. Eu lembro do hospital lá no São Luís Gonzaga, no Jaçanã, que a Comissão de Saúde teve um papel diante das reclamações que existiam. Ela foi lá, fez uma audiência pública com o secretário de Saúde, procurou encaminhar essas demandas. Demandas legislativas, teve no primeiro Câmara no seu bairro um grupo de alunos e professores e a diretora de uma EMF do Campo Limpo, que havia feito um processo eleitoral para escolher o nome da escola. Inicialmente a escola chamava-se Campo Limpo 1 e eles escolheram o nome de Sócrates e pediram que a gente aprovasse o projeto de lei. Nós conseguimos aprová-lo, tivemos como prefeito lá, com o secretário Chalita. E mais importante do que dar o nome de uma escola foi o processo democrático da escola, que continuou após a gente ter dado o nome, acolhido a reivindicação da escola, e a escola se colocou como tarefa ser um polo de debate das questões daquela região ali, que é o Jardim Catanduva, Jardim Olinda, que é uma região bastante carente no Campo Limpo. Então eles estão muito mobilizados e o Câmara no seu bairro deu uma contribuição, porque foi um espaço para eles colocarem uma reivindicação, um espaço para eles entenderem o funcionamento da Câmara e conquistar uma vitória, tendo o nome da escola alterado. Presidente, a exemplo do nome da escola, né, que eles conseguiram alterar, alguma outra reivindicação já foi atendida pelo Executivo? Há muitas reivindicações, a gente nem consegue controlar todas. Evidente, as reivindicações tinham reivindicações pequenas, são problemas que são importantes para o cidadão, mas muitas vezes é uma lombada numa rua, é um recapeamento, ou a reforma de uma viela, uma iluminação para melhorar a segurança. Reivindicações mais estruturadas, né? A luta por um posto de saúde, por um equipamento de educação, ou às vezes questões que envolvem um tempo maior de maturação, a luta por um hospital, por um CEL. Então você tem vários níveis de reivindicação. A gente conseguiu contribuir com as subprefeituras a partir de uma economia que nós fizemos na Câmara, no nosso orçamento. Depois podemos falar mais disso, mas nós economizamos 50 milhões e passamos para as subprefeituras. Esse foi o acordo com o Executivo. E esse dinheiro está sendo usado agora para atender inúmeras reivindicações do Câmara no seu bairro. Reforma de praça, equipamento de ginástica, enfim, reivindicações que não tem um orçamento tão caro, mas que a gente pôde contribuir com o orçamento direto da Câmara Municipal. Presidente, o apresentador do Jornal da Câmara, segunda edição, Marcelo Miura, ele participou de diversas sessões públicas. Sim. E tem uma pergunta para fazer sobre o Câmara no seu bairro.
Presidente, o papel do Câmara no seu bairro foi levar o Legislativo paulistano até o munícipe e ouvi-lo. Muitas reclamações ecoaram nos bastidores da tribuna se tornar palanque eleitoreiro por parte de alguns vereadores. Faltou uma comunicação mais integrada. Mesmo assim, o objetivo foi atingido? Então, presidente, qual é a sua avaliação sobre o tema levantado pelo Marcelo Miura? Foi plenamente atingido. É evidente que quando você tem um espaço público de debate, e eram grandes assembleias, né, com 400, 500, 600 pessoas participando. Você pode ter, eventualmente, a disputa política que existe na sociedade também aparece nesses espaços. Mas o que eu posso dizer é que ele foi majoritariamente, esmagadoramente utilizado para discutir as reivindicações. Agora, não é nosso papel censurar ou evitar um debate político, às vezes mal colocado, um debate eleitoral visando a eleição do ano seguinte. Às vezes isso acontece, mas é próprio do processo de maturação da sociedade. Agora, a maior parte, eu diria 90% das pessoas que foram à tribuna, e foram quase 1000 pessoas que tiveram a oportunidade de ir à tribuna, foram lá brigar e lutar para resolver problemas do seu bairro, né? Isso é muito legítimo. Não que não seja legítimo fazer uma avaliação política da gestão, uma fala mais positiva, uma fala mais negativa, mas o objetivo principal do Câmara no seu bairro era trazer a demanda da população. Isso foi plenamente atingido. Wagner, tem alguma pergunta sobre o Câmara no seu bairro? 2015, presidente, foi um ano muito turbulento. No cenário político nacional, a Câmara protagonizou iniciativas como a Escola do Parlamento, promovendo um ciclo de debate sobre a reforma política, mas essa turbulência veio acoplada de algo que é perigoso para a democracia, que é um ambiente de ceticismo. Iniciativas como o Câmara no seu bairro podem gerar um efeito de que outras casas legislativas se inspirem nessa iniciativa e com isso contribuam com o fortalecimento da democracia como uma causa de todos? Olha, eu acho que sim. Acho que a gente até teve visitas de outros parlamentos. O pessoal da Câmara de São José dos Campos chegou aí numa sessão, tenta conhecer. Nós conversamos e recebemos vários presidentes de Câmara aqui na Câmara Municipal. Todos se interessam por esse projeto que desenvolvemos. É evidente que a cidade de São Paulo tem uma característica única, talvez, pelo seu gigantismo, né? Mas, de toda forma, eu acho que a gente procurou dar uma resposta à situação política do país. É evidente que tem um descrédito na política, tem uma decepção, tem um cenário político muito difícil esse ano. Que enseja até que alguns grupos que são claramente minoritários, mas que antes não tinham a coragem de falar que a solução é o fim da democracia, né? Que é uma ditadura. Nós acreditamos que a democracia naturalmente é um regime imperfeito, mas só tem um remédio para os problemas da democracia: mais democracia. Por isso, o Câmara no seu bairro vai nesse sentido, do representante se aproximar do representado, que a crise de representação a gente responda com o debate, com a participação, com o olho no olho, se expondo mesmo. E quem acompanhou o Câmara no seu bairro, ou presencialmente, ou através da transmissão da TV Câmara, pôde perceber que muitas vezes a cobrança era muito dura. Muitas vezes eu me considerei atingido, injustiçado, mas tive que contar até 10, refletir, depois procurar entender aquele desabafo, aquela situação, e ao mesmo tempo a postura de ouvir fazia com que muita gente, ao fim da sessão, mesmo gente que foi lá muito brava no microfone, muito dura, muito firme com a gente na cobrança, depois viesse agradecer o espaço, falasse: pô, vocês estão no caminho certo, é isso, a gente quer ser ouvido, a gente quer participar, a gente quer ter direito a cobrar. E é esse o espaço que a gente construiu, e eu acho que ele de fato serve de exemplo, sim. Presidente, o Flávio Munhoz, editor-chefe do Portal da Câmara, também tem uma pergunta sobre o Câmara no seu bairro. Presidente, o sucesso do programa Câmara no seu bairro mostrou inovação no âmbito das práticas legislativas, no sentido da aproximação de um parlamento com a sociedade.
A gente sabe que um programa com esse tempo todo de duração, ele é muito difícil de ser executado, um imenso desafio. Qual a possibilidade de um programa como esse se tornar permanente num parlamento como o de São Paulo ou numa outra Câmara do país, dada a demanda tão grande e o anseio da população em participar? E aí, presidente, podemos esperar mais Câmara no seu bairro para os próximos anos? Eu espero que sim. Nós temos algumas dificuldades. O ano que vem é um ano eleitoral. Primeiro que tem restrições legislativas, né, do ponto de vista do que é caracterizado como campanha antecipada portanto, a gente tem que tomar um cuidado. Por outro lado, tem um problema político. Naturalmente, isso faz parte isso não estamos querendo criminalizar a disputa política, mas ela vai se acirrar, naturalmente, como no ano eleitoral. E aí você perde um pouco, pode perder um pouco do propósito do Câmara no seu bairro. E tem um terceiro aspecto, é que as demandas foram acolhidas. Nós precisamos ter um tempo para trabalhar essas demandas para que elas sejam resolvidas, senão nós vamos voltar para escutar as mesmas demandas, ou pelo menos boa parte delas. Então a gente precisa dar essas respostas. Então eu acho que, me parece que o Câmara no seu bairro seja bianual, me parece mais adequado pela experiência que a gente teve esse ano. Então eu acho que é um instrumento que tem que permanecer. E a gente tem que encontrar formas que o Câmara no seu bairro não pode ser a única forma de aproximação da Câmara da população. Ou seja, presidente, nunca fazer com que o Câmara no seu bairro ocorra no início de uma legislatura ou no último ano dela. Seria, seguindo essa lógica, ele cairia obrigatoriamente no primeiro ano de uma nova legislatura, mas aí o ideal seria que fosse no segundo e no terceiro, nessa lógica? Nos anos ímpares, primeiro e terceiro, primeiro quando e terceiro. Não tem eleição. Aí ele se descontamina um pouco e a gente pode trabalhar para resolver problemas. Eu costumo sempre dizer isso no meu mandato de vereador, eu sempre falo assim, os melhores anos para se trabalhar são os anos ímpares. Porque o ano que tem eleição, a eleição consome um tempo natural, você tem que ir lá e pedir o voto e conversar e se concentrar nessa tarefa. Você tem uma disputa política mais acesa na sociedade. E os anos ímpares são anos mais tranquilos, onde você consegue organizar melhor as demandas, você consegue organizar melhor a luta, você consegue trabalhar melhor as reivindicações. Então, como eu já tenho essa cabeça do meu mandato de vereador, eu acho que isso funciona bem transposto para o Câmara no seu bairro. Um desafio nesse sentido, Carol, você também teve em várias sessões, acompanhou isso, o pessoal da TV Câmara, é que a gente viu em muitas sessões reclamações de coisas que independem da Câmara Municipal. Exatamente. Exemplo, córrego. Na sessão do Butantã me chamou muita atenção a questão do córrego Pirajussara, que é um problema de décadas, presidente. O senhor sabe bem disso com a experiência política que o senhor tem. Qual é o papel da Câmara Municipal, uma vez que isso envolve o governo do Estado e também o governo federal? Olha, eu acho primeiro legítimo que apareça nesse espaço. E era a nossa expectativa, que aparecessem todos os problemas daquela região. Não só os que dizem respeito ao trabalho estrito da Câmara Municipal de legislar ou fiscalizar, mas de maneira mais ampla. E é natural, o vereador é encarado como um representante mais próximo da população. E se espera do vereador muito mesmo. Mais do que muitas vezes a gente tem condições de dar a resposta. Mas é nossa tarefa, e o caso do Pirajussara é um caso típico, já existe uma luta na região, eu participo, outros vereadores participam, que envolveu uma cobrança da Prefeitura de São Paulo no trecho que era a responsabilidade da Prefeitura, uma cobrança do governo do Estado, porque o córrego é de divisa entre São Paulo e Taboão e São Paulo e Imbu, e até o envolvimento do governo federal como financiador da obra. Essa articulação existiu e a Câmara já teve um papel e tem que continuar tendo como aquele papel de juntar as pontas, né? Muitas vezes pôr os três entes na mesa, que não é tão simples, parece meio óbvio, mas dá muito trabalho isso. Então, a gente tem que entender essa reivindicação e trabalhar na dinâmica que, se não é a dinâmica
puramente institucional do nosso papel, eu não posso fazer uma lei para resolver, eu não posso pôr nenhum dinheiro no orçamento para resolver, porque não é uma questão municipal, mas eu tenho que trabalhar na articulação das várias esferas de governo que possam resolver esse problema. Presidente, vamos falar um pouco agora do trabalho das CPIs aqui da Câmara Municipal. Nós tivemos algumas, como a da Sabesp, recentemente torcidas organizadas, a CPI dos planos de saúde, diversas convocações. Qual que é o papel da Câmara nessas investigações e quais são os resultados obtidos até o momento? Olha, a Câmara tem um papel muito importante na discussão da crise hídrica e um dos elementos para isso foi a CPI da Sabesp. O governo do estado impediu que fosse aberta uma CPI na Assembleia Legislativa, que era o espaço adequado para se discutir essa questão, mas como a Prefeitura de São Paulo tem um contrato com a Sabesp, isso permitiu que a gente pudesse analisar melhor esse contrato e as implicações da crise hídrica na cidade de São Paulo. A CPI pautou vários debates, meio de alguma maneira conseguiu abrir uma caixa preta que não tinha muita luz, jogou luz para várias questões. A CPI gerou vários furos, né? Várias informações que foram conseguidas através da CPI. Então ela teve um papel fundamental em dar transparência ao debate da crise hídrica. Além disso, ela propôs projetos de lei que nós aprovamos para o uso mais racional da água, para o uso consciente. A partir da casa, né? A partir da casa, as leis não vieram do Executivo. As leis que nós aprovamos aqui, aprovamos logo no início desse ano, um pacote de projetos para enfrentar a crise hídrica, eram projetos que tramitavam na casa. Foi feito um levantamento de todos eles. Existiu mais de, acho que cerca de 26 projetos, se não me engano. Nós consolidamos em 3 blocos, conseguimos votar 2 desses blocos e o terceiro ficou remetido à discussão do Código de Obras, porque dizia respeito à tecnologia de torneiras, de vasos sanitários e como nós estamos no debate do Código de Obras, isso foi remetido para o Código de Obras, mas a gente conseguiu produzir uma legislação para isso. Da mesma maneira, agora a gente está... Quando se abriu a CPI dos planos de saúde, se parecia que é uma CPI que não tinha muito foco, que não era muito assunto nosso, mas ela está pautando todo o debate da crise da Unimed, né? Sim. E virou uma caixa de ressonância e de debate dessa crise, defendendo milhares de pessoas que ficaram desamparadas. Então, ela tem um papel importante. O senhor mandou, presidente, que algumas ações fossem adotadas aqui no prédio da Câmara. Redução no nível da pressão das descargas, das torneiras dos banheiros. E aí ecoa aquela pergunta, olha, é uma iniciativa muito importante, mas não deveria ser uma iniciativa que se tornasse definitiva? Não, sem dúvida. Eu acho que, como legisladores, a gente não pode só cobrar dos outros, nós temos que dar exemplo. E esse foi o espírito que a gente trouxe aqui. É evidente que existiam medidas tomadas pela casa para ser justo. E a gente procurou ampliar essas medidas diante da gravidade da crise hídrica, né? E são medidas que hoje são permanentes, né? Desde a regulação da pressão das torneiras e válvulas de descarga até ao método de limpeza, que antes se utilizava muita água e hoje a gente faz uma limpeza a seco praticamente. Isso já foi incorporado pela empresa que hoje faz a limpeza do nosso prédio. Então, é uma medida que tem que ser permanente, sim. Obrigada, presidente. Obrigada, Wagner. Nós vamos continuar nossa entrevista daqui a pouco, depois do intervalo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Espaço Livre Especial. Hoje o nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Donato, do PT. Nós estamos relembrando o que aconteceu em 2015 e o que está por vir em 2016. Comigo também o diretor da TV Câmara São Paulo, Wagner Belmonte. Presidente, a gente já falou sobre
a economia, os recursos que foram economizados e foram encaminhados para o Câmara no seu bairro, né? 50 milhões já foram encaminhados para as subprefeituras para atender algumas reivindicações. A Câmara economizou só 50 milhões em 2015. De onde veio essa economia? O orçamento da Câmara para esse ano é por volta de 550 milhões de reais. Nós, quando entramos, colocamos como objetivo economizar 10%. Isso foi um objetivo colocado pela mesa diretora ao início. Diante da situação econômica do país, da cidade, da prefeitura, a gente tem que dar nossa colaboração. E nós estamos fechando o ano com uma economia de 60 milhões de reais, por volta de 12% do nosso orçamento, 11 a 12% do nosso orçamento foi economizado com uma série de medidas, renegociação de contratos, adaptação do cronograma de obras, diminuição da verba de publicidade, ou seja, uma série de medidas que gerou esse volume de economia, que eu acho que é muito importante nesse momento. A Câmara vinha num processo de gastos crescentes, até entendo, justificáveis, porque existia uma ampliação de atividades, mas diante da situação econômica do país, que a gente identificou já no início do ano como uma situação delicada, nós fizemos esse esforço e 60 milhões serão poupados. 50 milhões nós adiantamos, porque do ponto de vista formal, só no dia 31 de dezembro que a Prefeitura teria acesso a essa economia. Nós adiantamos recursos para que as subprefeituras pudessem utilizar 50 milhões desses recursos e os outros 10 milhões a Prefeitura vai alocar da maneira que achar melhor no início do próximo ano, porque será uma economia do final desse ano. Presidente, já que a gente está falando de economia de recursos, vamos falar um pouco do orçamento de 2015, né? Era esperado quase 7 bilhões de reais da União em 2015 para São Paulo, que acabou não vindo, né? A expectativa é que a verba para 2016 seja 5,5% a 6% maior que a deste ano. Elementos que trazem recursos como os depósitos judiciais também, leilões como o da Faria Lima e também da Água Branca e a espraiada das operações urbanas são da ordem de 4 bilhões de reais. A Câmara deve indicar, né, ao Executivo as principais áreas de destinação destas verbas? Sim, nós estamos no processo de debate do orçamento, a Comissão de Finanças já fez esse debate, já votamos em primeira discussão, devemos votar em segunda discussão. É evidente que quando você tem uma restrição de recursos, como a gente tem hoje com a situação econômica, você tem que alocar bem. E é esse o esforço que a Comissão de Finanças, eu tenho certeza que está fazendo. Já teve uma readequação de verbas para as subprefeituras. Nós consideramos que as subprefeituras, de fato, essa é uma visão de conjunto da casa, elas precisam ser reforçadas. Nos últimos anos, não só na gestão Haddad, como na gestão Kassab, elas não tiveram o necessário para que elas possam cumprir bem seu papel. Elas são a cara do governo na ponta, elas que dão o primeiro atendimento para aquelas questões que muitas vezes não parecem estratégicas. Evidente, talvez muito mais estratégico para o desenvolvimento da cidade, a questão do transporte, ou a questão da educação, mas o dia a dia da cidade, o funcionamento da cidade está muito na mão das subprefeituras. Uma árvore que cai, que não é podada, um buraco que está na rua, um córrego que não está limpo, isso gera muitos transtornos. Então, esse dia a dia da cidade está na mão das subprefeituras e a gente considera que elas têm que ter um recurso maior. Presidente, quem sai de Interlagos gasta, para chegar até a Praça da Sé, 50 minutos a menos do que gastava antes com as faixas exclusivas de ônibus. A cidade de São Paulo ganhou uma malha cicloviária de 400 quilômetros de ruas e avenidas adaptadas, ainda com alguns ajustes a serem feitos, para um novo modal de transporte. O prefeito Fernando Haddad foi elogiado no Wall Street Journal, principal jornal econômico dos Estados Unidos, no New York Times, em jornais europeus, na BBC e no Le Monde de Paris. Por que há tanta resistência a se entender a concepção de uma cidade, de uma urbe, de um espaço público do futuro? Olha, o prefeito de fato tem procurado sintonizar a cidade com uma pauta mais moderna, principalmente na questão da mobilidade.
não só nessa questão, mas você tratou de mobilidade, vamos discuti-la. Essa pauta mais moderna, nem sempre ela é percebida da mesma forma por todos, né? A gente tem uma visão muitas vezes mais conservadora, mais tradicional. Mudar hábitos sempre gera uma resistência. Você com o seu carro a vida toda ali, mesmo engarrafado, demorando mais, você fala, eu estou no meu carro porque não tem transporte público. E não é bem verdade. A rede de transporte público em São Paulo, ainda que precisa ser muito melhorada, principalmente com a extensão da rede de metrô e trem, mas é uma rede muito eficiente. Isso dita por técnicos do mundo inteiro. Quem olha com cuidado, é uma rede eficiente. É evidente que ela é cheia nos momentos de pico, como qualquer rede de transporte do mundo, né? Mas ela tem seu papel. Quando você prioriza o transporte público, certamente você está tirando algum espaço do transporte individual. E isso um setor da sociedade apoia, não só o usuário, mas alguém que tem uma visão mais coletiva do que é viver numa cidade. Mas a gente sabe que o conforto ou o hábito arraigado durante décadas resiste e repercute nas mídias. Tem um viés político também, de disputa política natural em todo o governo. É evidente que um governo de um prefeito do PT tradicionalmente sofre mais resistência dos veículos da grande mídia. Isso não é nenhuma novidade do que eu estou falando. E esse debate acontece de maneira mais forte. Por outro lado, a prefeitura também erra, na minha opinião, em muitas vezes fazer uma medida um pouco assodada, dialogar pouco com os envolvidos diretamente, principalmente no caso da implantação das ciclovias. Eu acho que isso também acabou jogando contra e ampliando uma resistência que podia ser menor. Então eu acho que a gente está avançando para uma pauta mais sintonizada com o que acontece nas grandes cidades do mundo, mas a gente também tem que dialogar mais, conversar mais para que essa pauta seja apreendida pelo conjunto da sociedade e não só por uma vanguarda. Presidente, já que a gente está falando de mobilidade, a gente teve uma votação polêmica, que foi a questão do Uber aqui na Câmara Municipal. O senhor não acredita que antes de proibir, né, novas tecnologias, a gente deveria repensar, na verdade, numa reavaliação do sistema, né, de transporte individual de passageiros na cidade? Olha, é uma questão complexa. Talvez ela tenha sido reduzida numa votação a um sim ou não. Há um binômio, né? Preservação de emprego versus rejeição da tecnologia. Virou uma discussão binária, mas ela é mais complexa que isso. Eu, pessoalmente, acho que o sistema de táxi em São Paulo precisa melhorar muito. A categoria meio criou uma reserva de mercado. São Paulo tem o mesmo número de táxis de Buenos Aires, e Buenos Aires é muito menor que São Paulo. Então quer dizer que Buenos Aires é mais bem atendida por habitante. O Rio de Janeiro da mesma forma, Belo Horizonte. Se a gente for ver o número de táxis por habitante, São Paulo tem poucos táxis. Isso gera necessidades novas, que um aplicativo acabou entrando nesse nicho, não só aqui em São Paulo, nas grandes cidades do mundo. A forma como esse aplicativo trabalha, não concordo, porque é uma forma totalmente desregulada. E a gente já viu isso, quando algo desregulado ele entra com uma aparente vantagem inicial para o consumidor, ele tende a se monopolizar e lá na frente ele vai ser um problema para o próprio consumidor, né? Então eu acho que tem que ser regulado. O prefeito avançou nesse sentido de não negar as novas tecnologias, mas dizer, as tecnologias têm que ser utilizadas, mas com regras definidas pelo poder público. E é isso que foi feito e eu acho que vai dar certo. Outra discussão polêmica que a gente teve aqui também foi o Plano Municipal de Educação. A discussão ficou em cima do termo gênero, né? Retira do plano ou deixa no plano. O senhor concorda com a retirada? Que no final ele acabou sendo retirado. Muita gente veio até a Câmara, né? Foram discussões bem calorosas aqui na Câmara. Não, como você disse, o Plano Municipal de Educação, no seu aspecto mais visível, também, como no Uber e no táxi, virou binômio. Uma disputa sim e não. E a gente conseguiu fazer um plano municipal de educação dos mais avançados
muito melhor do que o Plano Nacional da Educação, do que as diretrizes do Plano Nacional da Educação. A gente ampliou a obrigatoriedade de investimento de 31% para 33% das receitas correntes líquidas. Isso dá quase 800 milhões a 1 bilhão por ano para a educação, não é pouco dinheiro. Se colocou objetivos quanto à lotação das salas, objetivos que permitam uma relação aluno-professor e número de alunos mais equilibrada, que permita ter uma educação melhor. Tem uma série de metas colocadas lá, então ele foi muito amplo. É evidente que a discussão do gênero, do jeito que ela foi colocada, ela me pareceu um pouco polarizada dos dois lados. E na verdade, o que a gente procurou preservar no plano, para sair dessa armadilha, foi: a gente tem que ter um plano que combata toda forma de discriminação. Isso está muito claro no plano. Né? Diretrizes claras para a rede municipal de educação de combate a qualquer forma de discriminação, seja ela racial, seja de gênero, né? Sexual, contra mulheres, contra outras opções sexuais, enfim. Isso está muito claro no plano. Então a gente procurou fugir da armadilha, mas também procurou dialogar com um setor que considerava uma agressão à família, aos seus valores, a inclusão da palavra gênero. Então, nesse sentido, foi excluída a palavra, a tal da suposta, para alguns, e muito perniciosa para outras, ideologia de gênero, e a gente procurou tirar a palavra, mas preservar o sentido de combate a qualquer forma de discriminação. Olha, presidente, o Daniel Caniato, chefe de programas da TV Câmara, também tem uma pergunta para o senhor. Bom, em 2015, o programa Clipping Eletrônico recebeu quase todos os vereadores da Câmara, que reproduziram alguns dos importantes debates que aconteceram nas sessões plenárias. E eu me lembro da votação do Plano Municipal de Educação com a questão de gênero, também as discussões em torno do aplicativo Uber, além da lei de zoneamento e também a falta de vagas em creches na cidade. Agora, para 2016, quais serão os principais temas e assuntos, projetos de lei que deverão estar na pauta do Legislativo, presidente? Então, presidente, os principais temas para 2016. Olha, é difícil antecipar. 2016 naturalmente, como eu já disse, é um ano eleitoral e é o fim de um ciclo. Né, um fim de um ciclo de um mandato legislativo e um mandato executivo. É natural que, como em qualquer parlamento do mundo, a pauta é muito influenciada pelas ações do executivo, até pelas nossas limitações legais. O vereador não pode gerar despesa, o vereador não pode mudar a estrutura administrativa, isso tem que vir por iniciativa do Executivo. Então, uma lei de aumento salarial tem que vir do Executivo, e aqui a gente pode debater, mexê-la. Uma mudança estrutural na Prefeitura tem que vir do Executivo e a gente debater aqui. Então, várias questões são de iniciativa do Executivo. Como você tem um fim de um mandato, você teve 3 anos onde o Executivo procurou mandar aquilo que ele achava importante para que ele pudesse gerir a cidade. No 4º ano, é um ano que o Executivo está colhendo, ele está legislando menos. Então, a gente tem uma produção legislativa por parte do Executivo menor. Agora, por parte dos vereadores, eu acredito que não. Eu acho que ela vai ter uma produção importante, mas aí ela depende dos 55 vereadores. Eu acho que a gente tem alguns temas que a gente já produziu leis, por exemplo, a questão da dengue, que é uma questão grave agora com o Zika vírus, chikungunya e tal. É uma questão que está muito grave. Nós já tivemos uma lei importante votada aqui do vereador Paulo Fiorilo que permite que você possa entrar em terrenos vazios, ou caso exista uma resistência do morador em abrir a sua residência, a sua propriedade, você tem instrumentos para poder, em nome da saúde pública, poder fazer essa fiscalização. E agora o vereador Calvo até me trouxe um pacote de projetos de vereadores que discutem essa questão para que a gente possa fazer como na crise hídrica tratar e
e consolidar esses projetos, fazer uma ou duas leis que permita dar uma contribuição para esse momento crítico na saúde pública. Além das atividades em plenário, presidente, a Câmara Municipal esteve debruçada sobre uma produção efetiva de conhecimento com o trabalho da Escola do Parlamento. A gente estava citando a polêmica do gênero no Plano Municipal de Educação. A questão dos gêneros, a questão que envolve representatividade, etnia, isso tudo foi parte de um dos ciclos de debates, que foi o de reforma política da Escola do Parlamento, mas houve uma série de outros debates. Qual o papel da Escola do Parlamento num ano de conclusão da legislatura e o que é que ela pode nos reservar neste ano de 2016? Olha, a Escola do Parlamento foi uma iniciativa importante ainda na mesa do vereador Paulice Neto, que instituiu a Escola do Parlamento na Câmara Municipal, a exemplo de outros parlamentos. E eu acho que ela está chegando no momento de ela ter a maturidade e ter um rumo mais claro, né? A gente tem o nosso diretor, presidente, o Cristi, a sua equipe, que tem uma concepção bem clara do papel que ela tem que ter, e ela tem que ser essa caixa esse espaço de debates para além da pauta cotidiana da Câmara. Um espaço de debates de reflexão, como foi no debate da reforma política, foi um ciclo longo, o melhor ciclo de debate da reforma política no Brasil foi feito na Câmara Municipal através da Escola do Parlamento, pela qualidade dos debatedores, pelo todo o painel que foi feito de todos os temas da reforma política. Infelizmente, pelo pluralismo, a reforma política, né, pluralismo fundamental numa escola, né, em algum espaço de debate, ele tem que ser, em primeiro lugar, plural, ainda mais numa casa naturalmente plural, como é a Câmara Municipal. Infelizmente, a reforma política não avançou, mas aqui foi feito o melhor debate sobre a reforma política. A gente também tem um papel de formar. Então, por exemplo, a gente tem formado os conselheiros participativos, temos dado apoio executivo para todas as ações com os conselhos das várias áreas para que a gente possa fazer essa formação. O ano que vem a gente quer trabalhar um pouco a questão das contas públicas, né? O conselheiro participativo que acabou de ser eleito, ele precisa entender um pouco do orçamento, ele tem que ter noções básicas do funcionamento da máquina pública para que ele exerça bem seu papel. Então ela trabalha tanto no aprofundamento, na reflexão de temas mais densos, como na divulgação e na formação de grandes setores, lideranças da população que precisam ter acesso a uma formação organizada sobre as políticas públicas, né? Então ela tem sido, de fato, e ela foi muito vitoriosa nesse ano, não só do ponto de vista qualitativo, mas quantitativo. A gente atendeu nos nossos cursos todos. Teve um curso muito importante, por exemplo, para a população de rua, sobre seus direitos, que tinha o anfiteatro lotado, né? 300 pessoas participavam sistematicamente desse curso, muitas delas moradores de rua, para entender seus direitos. Então a escola trabalhou em todas as áreas e todas as esferas. Presidente, Adriana Natali, né, que é apresentadora e editora da TV Câmara, também tem uma pergunta. Presidente, 2016 é um ano eleitoral. Como ficam os trabalhos legislativos? O que muda na rotina dos vereadores por ser um ano eleitoral? Então, presidente, como será em 2016? Olha, eu acredito que no primeiro semestre mude pouco. Eu acho que o primeiro semestre é um semestre ainda de muito trabalho, muito debate, as comissões funcionando a todo vapor, o plenário votando. O segundo semestre, nós não vamos tapar o sol com a peneira. Naturalmente, o ritmo da Câmara diminui um pouco, porque agosto e setembro são os 2 meses, agosto, setembro, outubro, pré-eleitorais e, portanto, a tarefa de legislar é dividida também com a tarefa de prestar contas e pedir voto, natural na democracia. Mas eu acredito que logo após outubro, já com um novo governo reeleito ou um novo governo eleito, a Câmara também tire o atraso com uma produção intensa entre novembro e dezembro. Presidente, muito obrigada pela participação nessa edição especial, né, do Espaço Livre. Não, eu que agradeço
E faltou a gente registrar também o papel da TV Câmara nesse trabalho todo. Pode falar. Que estamos falando. Que a gente espera também avançar em 2016, mas a gente sabe que nós avançamos muito em 2015, teve uma mudança na grade de programas e a ideia é de ter uma TV cidadã contribuindo para os debates públicos da cidade de São Paulo, e isso foi feito também pela equipe da TV Câmara com muita paixão e com muito brilho, e a gente espera que em 2016 a gente melhore ainda mais. Muito obrigada, presidente. Wagner, seu comentário final? Obrigado, eu queria ainda reboque do que o presidente acabou de dizer, das novidades da nossa TV e tudo mais, dizer que a gente tem feito um trabalho articulado aqui, como o senhor tem testemunhado, principalmente com a diretoria de comunicação externa, que tem dado grande suporte para a gente, com o Antônio Assis, com a equipe dele, e isso tem possibilitado a gente tentar construir um ambiente de um debate de comunicação mais amplo a partir da TV Câmara, presidente. Que bom. Obrigada, Wagner. Obrigada mais uma vez, presidente. E a edição especial do Espaço Livre com um balanço das atividades do Legislativo em 2015 fica por aqui. Obrigada pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.